Olá, tudo bem? Como vai você? Vamos continuar nossa maratona de 365 dias. Cansado de ouvir essa mesma conversa? Espero que não. Hoje nós estamos no nosso dia 55, 55 dias que estamos aqui meditando na palavra do Senhor e nós estamos falando sobre como orar. E como a gente já falou outros dias, né? Deus, quando criou todas as coisas, ele falou com a boca dele como seria, o que cada coisa deveria fazer. Fazer o homem, multiplicar, fazer as árvores, dê frutos e sementes né, cresça. Tudo foi através da palavra. Então, quando eu penso que Deus criou todas as coisas através da palavra, então eu vejo que a oração, aquilo que eu falo, aquilo que eu digo o tempo todo, tem poder. Então, se eu sou uma pessoa que passa o dia falando, esse dia tá ruim, porque esse dia não sei o que, porque não sei o que, isso que eu estou falando, eu estou afirmando. E uma palavra que sai da nossa boca não tem como voltar atrás. E também, se é uma palavra de bênção, bênção vai acontecer na minha vida. Agora, se é uma palavra ruim, eu não presto, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou gorda, eu sou feia, eu sou burra, eu sou esquecida, eu não enxergo nada. Todas essas palavras têm o poder de acontecer, porque eu estou falando. E toda vez que eu falar uma palavra assim, eu não consigo fazer isso, antigamente eu achava isso normal, as pessoas falarem, até eu falava, eu não consigo fazer isso. Hoje, quando eu vem na minha cabeça, eu não consigo fazer isso, eu já penso, mas por que eu não vou conseguir? Eu já tentei fazer? Eu só vou me dizer que eu não dou conta de fazer alguma coisa se eu nunca fiz. Agora, quer dizer, se eu já fiz e não deu certo. Se eu tentei e não deu certo. Tem algumas coisas que eu faço que eu falo, não, isso aqui eu não dei conta não. Mas que eu tentei, eu tentei. Então, qual é o nosso desafio nesse dia? Aquilo que eu nunca experimentei, eu não sei o gosto que tem. Aquilo que eu nunca fiz, como posso falar que eu não sou capaz de fazer? A gente precisa sempre, você precisa, sempre antes de fazer alguma coisa, antes de falar qualquer coisa, tem que pensar, peraí, mas por que eu não consigo? Por se alguém conseguiu fazer, eu consigo. Eu gosto de cozinhar, então eu faço várias coisas, né? E às vezes as pessoas perguntam pra mim, você sabe fazer tal coisa? Aí eu penso, fico pensando, né? Quando a pessoa me fala, você sabe fazer tal coisa? Eu penso, praticamente tudo que for na área de alimentação, de comida, é a mesma regra. Tem que ser limpo, tem que ser cozido, tem que ser gostoso. Então, se essa é a mesma regra, aquilo que eu não sei fazer, eu vou procurar uma receita, vou procurar alguém que sabe fazer e vou descobrir como que faz. Eu não vou dizer que eu não sou capaz, que eu não sei fazer. Tem coisas que eu até testei, não deu certo. Eu lembro que tem uma massa de bolo que faz anos que eu tô tentando fazer uma massa, que eu estava tentando fazer uma massa de bolo que funcionasse, que fosse gostosa, que rendesse, que não fosse cara para fazer. E de tantas e tantas e tantas tentativas e investigando aqui, até que eu cheguei em uma receita. E agora eu falei, essa vai ser a minha receita de manga, onde vai ser sem, eu vou usar sempre a mesma, porque funciona, é gostosa, não é cara, e é muito fácil de fazer, é simples de fazer demais. Mas por anos eu fiquei estudando uma maneira de fazer alguma coisa, uma massa de bolo que funcionasse para qualquer receita, amém? Então, na nossa vida de oração é do mesmo jeito. Se a gente tá orando, se eu tô orando de uma maneira e não tô vendo resultado, talvez eu esteja mudando. Eu preciso mudar, conversar. Deus, será que o que eu tô fazendo, o Senhor não tá me ouvindo porque eu tô pedindo uma coisa que não é para mim? Lembrando que eu já tive uma experiência de estar orando por uma pessoa e Deus falar, não, eu não vou ouvir essa oração. E eu, Deus, mas por que ela quer tanto? E Deus falou, não, porque ela é imatura para viver essa experiência que ela quer viver. Isso que ela quer fazer, ela é imatura, não pode agora. Se ela fizer, ela vai morrer. Deus foi muito assim, forte na hora que falou. Eu tive convicção no meu coração que veio de Deus aquela mensagem. E muitas vezes a gente vai pedir uma coisa que Deus sabe que para mim não funciona. Aquilo não é para mim, naquele momento não é para mim. Pode ser que no futuro, quando eu estiver mais madura, vai ser uma coisa boa para mim. Mas naquele momento, não. E Deus sabe. Então a gente está continuando na nossa maratona de oração, né? Sobre o poder da oração. E, gente, quanto mais eu penso sobre isso, quanto mais eu estudo sobre isso, como a oração tem
um poder, eu vou falar poder, que eu acho que é uma palavra mais simples de ser falada, mas a força que tem uma oração é feita do jeito certo, ou seja, específico, com detalhes, com fé, sempre tem que ter fé. Ah, mas se eu orar ou se eu rezar, é preciso ter fé? Com certeza. Precisa ter fé, acreditar. E quando você fecha seus olhos e você está intercedendo, ou pedindo por alguma coisa, você está vendo com a sua mente que Deus te deu essa mente produtiva. Você está ali orando, você está orando, digamos, por um carro, você está vendo aquele carro. Lembra que eu te falei, vou orar para ter um carro. Mas que tipo de carro? Um chaveirinho de carro? Uma casa? Eu quero uma casa. Eu estou orando para ter uma casa, mas que casa que é essa? É uma casa de botar na estante para bonito? É uma casinha que é um chaveiro? Ou como que essa casa tem quarto, ela tem sala, como é que ela é? Tem quintal? Não tem? Tem? O que que ela tem? Então, toda vez que a gente for orar, é importante que a gente tenha fé, que a gente seja específico e que não seja somente para dizer que para me aparecer para os outros. Vamos usar essa palavra que eu acho que é mais fácil. Que não seja uma oração para mostrar para os outros quem eu sou. Não, isso não. Eu acho que Deus não se agrada em nada quando a gente, qualquer coisa que for fazer, que for para se aparecer para os outros, Deus não vai ouvir. Porque primeiro que ele ama todos os filhos, todas as criaturas. Ele quer que todos sejam dele. E jamais ele vai fazer alguma coisa para que seja errada, contra a natureza de Deus, lembra? Então hoje nós estamos em Mateus 6. Nós começamos no Mateus 6, 5 e nós já estamos no 9. A gente está lendo um pedacinho de cada vez. Um pedacinho, porque cada um desse versículo carrega algo muito poderoso da parte de Deus. E hoje nós vamos ouvir algo muito, muito, muito importante. No 9, tá? A gente já lembra que a gente tá lendo todos os dias e são 1, 2, 3, 4, hoje nós estamos 5 dias lendo esse capítulo, e nós estamos no 9 hoje, no versículo 9, diz assim, portanto, orem assim. Deus está dizendo, lembra que os discípulos estão conversando com Jesus e fala assim, mestre, como que a gente deve orar? Então aqui aí Jesus começa a falar, não ore assim, de pé nos negócios, querendo se aparecer, não sei o que, não ore com palavras repetitivas, porque Deus não é, eu esqueci o que eu falei. Deus não quer ouvir coisas repetidas, Ele quer detalhes, Ele quer ouvir os detalhes do que você pede. Então, portanto, orem assim. Pai nosso que está no céu. Ou seja, nós temos um Pai que está no céu. Lembra que eu falei, acho que foi ontem, que a gente não deve olhar para Deus, o Todo-Poderoso, que fez todas as coisas com a minha lente, de como o meu pai terreno é. Talvez você teve um pai ausente, um pai que prometia as coisas e não cumpria, que falava as coisas e não fazia, e agora a tendência, porque essa é uma memória que a gente tem, uma memória de como o pai terreno funciona. Só que o pai terreno fala igual a gente, então não podemos esperar dele que ele seja igual a Deus. É diferente. E a gente precisa entender isso, que Deus é diferente do pai humano. Então, esse é o Pai nosso que está no céu. Então, a gente aceita que Deus está no céu, que o nosso Pai está no céu. Que todos reconheçam que o seu nome é santo. Então, se o nome de Deus é santo, e aqui termina o versículo 9, a gente entende que Deus está no céu, quer dizer, que o nosso Pai está no céu, e que o nome dele é santo. É santo. Não é o nosso Pai terreno cheio de defeitos, cheio de falhas, humano, que nós estamos orando por ele. Então, quando a gente fechar os nossos olhos para orar, para falar com Deus, não olha com a lente, com a visão de como os nossos pais, ou pai de um amigo, ou seja lá, ou muitas pessoas não tiveram a experiência de ter um pai junto, né, crescer junto com o pai, e eles escutam falando de um pai que é ausente, que não tá ali, que não tá nem aí para os filhos, e aí a tendência é olhar para o pai, Deus Pai Todo-Poderoso, como esse pai defeituoso, sendo que Deus não é defeituoso. Deus pode até não ouvir nossas orações no momento que eu pedir.
Aliás, Deus ouve a nossa oração no momento que a gente realmente é o momento de receber tal coisa. Deus não vai dar. Imagina, a criança tem 10 anos e a criança nunca pegou um carro na mão, Deus vai lá e dá uma Ferrari para essa criança dirigir. Não vai funcionar. Deus vai dar para aquela criança o que ela precisa para a idade dela. Nós, como adulto, também. Deus vai dar as coisas para a gente, conforme nós estamos preparados para receber. Que a gente não vai ficar esfregando na cara dos outros que eu sou boa no que eu estou fazendo, ou seja lá o que for. Deus vai sempre responder a nossa oração, conforme nós estamos preparados para receber. E às vezes a resposta de Deus para as nossas orações é um simples não. Mas ele vai responder, ou com sim, ou com não, ou espera um pouco. Talvez naquele momento que eu estou querendo determinada coisa, Deus fala, não, sim, agora você não está pronta para receber isso. Não é o momento de você receber tal coisa. E como Deus sabe e me conhece melhor do que eu mesmo, porque às vezes eu quero algumas coisas, eu mesmo até estava comentando essa semana com alguém, eu falei assim, tem oração que eu fiz que eu arrependi de ter feito, que Deus ouviu, eu fiquei com raiva, porque eu não gostei do que eu fiz. Mas Deus se agrada em conceder os desejos do meu coração. Mesmo que ele olhou e falou assim, minha filha, eu vou deixar você fazer o que você tá com vontade, pra você ver como é que é. Mas se dependesse de mim, não. Então eu já fiz coisas que eu falei, por que eu orei por isso? Não deu certo, não valeu a pena. Não foi uma coisa boa. Eu não gostei. Eu preferia estar fazendo outras coisas, em vez de estar fazendo vivendo essa experiência. E foi resposta das minhas orações. Então, presta bastante atenção quando fazer suas orações. Conversa direitinho com Deus. Fala no pezinho de orelha. Deus, isso aqui é bom pra mim. Se não é, Deus tira do meu coração. Eu lembro quando eu escrevi a carta pra minha primeira casa aqui nos Estados Unidos. Eu fui muito específica no que eu queria, mas eu falei no final, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata, se é da tua vontade, que seja feita a tua vontade. Mas se não é da tua vontade, tira do meu coração. E outra coisa, se é da tua vontade, você vai ter que conversar com meu marido também, porque eu quero comprar uma casa aqui, mas ele não tá querendo muito. Então, o Senhor vai ter que, além de providenciar o dinheiro para comprar essa casa, o Senhor ainda vai ter que falar pro meu marido ter o dinheiro para comprar essa casa. Então, é isso, gente. Pedir para Deus, qual a dificuldade que a gente tem para orar? Porque a gente não sabe orar. Lembra que eu falei que lá em Gênesis, quando a gente lê Gênesis, eu vou falar de Gênesis toda vez, tá? Desculpa aí, gente. Vocês vão ficar curioso até não ouvir todos os vídeos de Gênesis, o que Deus colocou em nós. E como eu falo, nós não estamos acessando, eu não estou acessando 1% daquele dom maravilhoso que Deus colocou em mim, em você. Nós não estamos acessando. Porque o mundo que nós vivemos hoje, ele não quer que a gente sabe do poder que Deus deixou para o homem, para a mulher, né? É a mesma coisa, estou falando general. O mundo não quer que a gente descobre o poder que Deus colocou em nós, porque o dia que o homem descobrir o poder que Deus colocou nele, ninguém mais vai passar a conversa nele. Ele vai ser cheio do Espírito Santo, vai ser uma pessoa muito próspera, vai poder ajudar muitas pessoas nessa terra, porque Deus não vai vir aqui na terra para passar a mão na cabeça de alguém, é a minha mão que vai passar na cabeça de alguém, é a minha voz que vai consolar uma mãe que perdeu um filho, é meu dom de cozinhar que vai levar uma sopa para alguém que esteja precisando, é um abraço meu que vai curar alguém aqui na terra, porque Deus usa você e Deus usa eu para ajudar os filhos dele aqui na terra, as criaturas que ainda não conhecem ao grande Deus que nós temos. É você e eu. Mas aí, se eu não sei o que Deus colocou em mim, se eu não sei qual a minha identidade em Deus, é muito fácil eu nascer, crescer, trabalhar, ganhar meu dinheiro, comprar minha casa, pagar minhas contas e morrer. Será que a vida é só isso? Será que a vida se resume a só isso? Eu não acredito que Deus criou a gente de uma maneira tão sobrenatural, tão especial, tão lindo, para ser só isso. Eu não consigo, não entra na minha caixolinha limitada, não entra. E, aliás, eu vou parar de falar com a minha caixolinha limitada, porque não é. Deus colocou coisas incríveis dentro de mim, dentro de você, que nós temos que acessar.
E como nós vamos acessar isso? Através da oração, conversando com o Deus que nos criou, tendo experiências com esse Deus que nos criou. E é assim que nós vamos alcançar o favor de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, quando eu não sei o que Deus deixou para mim, é muito fácil eu me iludir com as conversas de que você não pode, você não dá conta, você é boa, você é feia, você é papai, vamos lá. E a conversa rola, cada um tem a sua historinha dentro da cabeça para não fazer o que Deus está dizendo para fazer. Amém? Gente, essa é a mensagem que eu tenho para entregar hoje, que sua vida seja abençoada. Se isso fez sentido, compartilhe. Eu acho que não está fazendo, porque eu não tô vendo compartilhamento. Bora, gente, vamos lá curtir. Se isso você tá ouvindo, tá te fazendo algum sentido, por favor, compartilha, porque assim o YouTube entende que isso aqui é um material importante, que tá vindo do trono de Deus. Acorda, leoa, acorda, leão, acorda. Deus tá te chamando para viver coisas incríveis nessa terra. E eu não estou falando de prosperidade, eu estou falando de uma vida abundante com Deus. Porque não adianta a gente querer as coisas só para mim aparecer, mas na verdade é para que o reino se expanda. Porque quando eu tenho condições de ajudar outra pessoa, de seja lá pagar um remédio, levar para uma consulta, coisas que eu tenho que ter coisas para poder fazer. Tem coisas que eu não vou poder fazer só pela vontade. A minha vontade de fazer muita coisa, mas isso só não é suficiente. Amém? Fica com Deus. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.